Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha estar conosco. Motivo de gratidão a este Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Eu aqui quero agradecer a cada amado ouvinte e irmão que vai ouvir essa mensagem. O desejo do meu coração é que Deus venha abrir o teu entendimento e que você venha dar lugar, abrir o teu coração para absorver a palavra de Deus. Eu quero também agradecer a cada um de vocês que faz parte deste meu trabalho. Que Deus venha abençoar cada um, derramar as suas ricas bênçãos sobre a tua vida. Não só hoje, mas todos os dias, que nós possamos adorar, exaltar, glorificar a Ele, ao Deus Criador do céu e da terra, que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, somente a Ele, porque Ele é digno. Eu quero fazer aqui uma leitura que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 1 em diante. Vai relatar aqui a história de um rei, a idolatria de Manassés. Estou em 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio que o Senhor lançaram diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosque, postou-se diante de todo o exército do céu, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares e todo o exército do céu, em ambos os pátrios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo do vale do filho de Inom, e usou de divinações, de agouro e de feitiçaria, e ocultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem escultura, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi dentro de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais, entretanto que tenhas cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme toda a lei e os estatutos, juízo dado pela mão de Moisés. Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que firmaram pior do que as nações, que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe a eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou, ou seja, Deus se agradou, para que ele ouvisse a sua súplica, e tornou a fazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aqui é um relato de Manassés, filho do rei Ezequias, um rei temente a Deus, mas o pai de Ezequias, o Acaz,
era um rei muito ruim, um rei mau, que sacrificou os próprios filhos, assim como Manassés também fez, como foi feita a leitura. E Ezequias, filho de Acais, quando Acais morreu, Ezequias assumiu o reinado. Mas Ezequias foi um homem completamente diferente do seu pai. A sua mãe era uma mulher temente a Deus. Embora o seu pai fosse um homem perverso diante de Deus, de todo o mal que ele fez, a idolatria, tudo que era ruim ele construiu em Israel. Mas Israel conhecia o Deus Todo-Poderoso, sabia que Israel ali existia um Deus. E a mãe de Ezequias era uma mulher temente a Deus. E por isso, Ezequias tomou um caminho diferente do seu pai. Agora Ezequias faz um reinado muito bom, agradável a Deus. É tanto que, mais tempo, Ezequias está doente, cai de uma enfermidade, e Deus manda o profeta Isaías ir até ele, dizendo que daquele leito, ou seja, daquela cama, ele não mais levantar. Ou seja, ele morreria. Mas o rei Ezequias escorou o seu rosto da parede e orou a Deus e questionando em oração: Senhor, eu fui temente a ti, fiz tudo o que era bom perante aos teus olhos. Ezequias fez essa oração. E antes que o profeta saísse do palácio, Deus manda o profeta ir até ele, dizendo que ouviu a sua oração e que daria mais 15 anos de vida, acrescentaria mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Depois de 15 anos, Ezequias morre. E agora Manassés, aos 12 anos, vai reinar em seu lugar. Porque o filho do rei, o primogênito, ele herdaria o trono. E Manassés agora está herdando o trono, um trono que ele apenas está com 12 anos para governar aquele povo de Jerusalém. Mas Manassés vai governar. Só que Manassés, ele tinha visto tudo que o pai dele tinha feito, apesar dele ser uma criança, mas as crianças eram ensinadas, e principalmente a sua mãe, principalmente a sua avó, que era a mãe de Ezequias, guardava os princípios de Deus. Mas agora Manassés vai tomar um rumo diferente daquilo que o seu pai tinha feito. Ele vai voltar às práticas do seu avô, vai desmanchar tudo o que o seu pai Ezequias tinha feito, e agora vai fazer algo errado perante o Senhor. É por isso que Deus não se agradou dos seus feitos. Mas Deus, ele tem um cuidado todo especial para com aquela nação, assim como ele tem um cuidado todo especial para todas as nações, para todo o povo que queira lhe buscar. Não é diferente. Deus sempre ele tem esse amor à sua criação. Mas agora, Manassés, mas Deus envia profeta para falar para ele, mas ele não dá ouvido à sua voz, ele não dá ouvido à palavra de Deus. E Deus agora vai dizer para aquela nação, vai dizer para ele, para aquele rei Manassés: ora, vocês vão ser escravizados pelo rei da Síria. A Síria vai levar vocês escravos até Babilônia. Manassés não deu ouvido, mas aconteceu que eles foram escravos. A Síria tomou Jerusalém e levou todo aquele povo à escravidão. Manassés agora era preso, com cadeia nos pés, com aquelas correntes nos pés, com aquelas fechaduras. Mas ele se lembrou do Deus do seu pai. Ele se lembrou do Deus de Ezequias, o Deus que ele muito ouviu falar, e ele viu os prodígios que Deus tinha feito na vida do seu pai. Agora aqui no verso 11 é que vai relatar. Ele diz no verso 11, no verso 12, melhor dizendo: e ele angustiado, Manassés angustiado, orou de veras ao Senhor. Esse orou aqui de vera, não foi diversas vezes. Orou de vera, que orou de todo o coração, de verdade. Orou de verdade ao Senhor, em pranto ao Senhor. E seu Deus, e se humilhou muito perante o Deus dos seus pais. Ele se humilhou diante do Deus dos seus pais.
Ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus, quando você se aquebrantava o coração, se humilhasse na presença dele, ele responderia, aleluia, porque ele viu que o seu pai foi bênção na mão de Deus, e o seu pai se humilhou perante ele, e Deus ouviu a voz de Ezequias e deu mais 15 anos de vida. Ele era sabedor dessa história, ele agora se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus feitos, e ele agora ora a Deus, e Deus responde a ele, aleluia. O que eu quero te dizer, amado, vocês ouvintes que vão ver essa mensagem, não importa onde tu esteja, não importa o que tu fizeste, te humilha diante do Senhor de todo o teu coração, ora de vera que Ele te ouvirá e colocará você no lugar de onde tu saíste, porque Deus, Ele vela por aqueles que lhe busca de coração sincero. Deus vela pela sua palavra, porque Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é Deus soberano, Ele é Deus que guerreia as tuas guerras, Ele é Deus que guerreia as minhas guerras, porque Ele é Deus e Ele cuida daquilo que Ele criou, aleluia, glória a Deus. E Deus ouve a oração de Manassés. Manassés, um idólatra, mas agora o cativeiro de Manassés, da sua oração e morte, que ele estava à beira da morte, ele vai lembrar do Deus do seu pai, ele ali se rasga de todo o seu coração perante Deus, e vai fazer essa oração, e Deus ouve. Oh glória, o que me alegro é o nosso Deus, ele ouve um coração aquebrantado, porque Deus fosse como nós, como homem aqui na terra, amado, ele diria para Manassés, assim como muitas pessoas respondem o mal com o mal, ele diria para Manassés: ora Manassés, tu teve aula do teu pai, tu viu o que teu pai fez, tu viu a tua mãe, a tua avó era uma seguidora, era uma mulher temente a mim, embora o teu avô fizeste mal, mas tu tem a herança do teu pai, tu viu o que teu pai fizeste para mim, destruiu tudo aquilo que teu avô fizeste de mal, levantou ídolo, fez isso, fez aquilo, adivinho, agoureiro, fez tudo que era errado perante mim, abominação, mas eu levantei teu pai, e o teu pai desmanchou tudo, e o teu pai me serviu, e tu agora, eu enviei profeta para falar contigo, e tu conhecia toda a história, mas tu não quis dar ouvido a minha palavra. Agora, depois de tudo o acontecido, tu está aí, à beira da morte, acorrentado por um rei ímpio, e agora tu vem lembrar de mim, Manassés. Tu é um idólatra, Manassés. Tu fez tudo quanto era errado perante meus olhos. Agora eu não quero saber de ti. Mas Deus não respondeu assim, porque o meu Deus é Deus de glória, é Deus de misericórdia, é Deus gracioso, é Deus bondoso. Ele não resiste um coração aquebrantado. Quando você ora perante Ele, Ele ouvirá a tua oração, porque Ele é Deus que ouve a oração do conflito. Aleluia! Ele não resiste à tua angústia. Eu não sei o que você está passando neste momento, você daqui do Brasil, de várias nações, vocês que vão ouvir esse vídeo, eu não sei qual é a tua situação, eu só sei te dizer, o Deus que eu sirvo, Ele está te ouvindo. Quebranta diante dEle, não importa os teus feitos, o que tu fizeste, arrepende do mau caminho, seja como Manassés, Ele te ouvirá, aleluia, aleluia, porque Manassés era um idólatra, mas agora Manassés vai dizer motivo para esquecer. O nome dele vai tornar agora motivo para esquecer. Esquecer de quê? Esquecer de todo o mal que ele fez. Agora ele vai voltar para Jerusalém e ele vai fazer coisas maravilhosas, porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, nunca mais ele será o mesmo. Aquilo que ele fez de errado, ele vai consertar para a honra e glória do Senhor, aleluia. E diz aqui no verso 14, e depois disso, edificou um muro de fora da cidade de Davi, e ao diante de Gió, no vale,
e a entrada da porta do peixe, a rota até Ofel, e o levantou mais alto também, pois oficiais valentes de todas as cidades e fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Oh, glórias a Deus! Olha aí, amado, tudo aquilo que ele fez na casa do Senhor, altares a Deus, adorando a outros deuses, sacrificou seu próprio filho como oferenda a um Deus pagão. Ele agora reconheceu que aquilo ali não valia nada, que ele agora tinha um Deus, o Deus do seu pai, o Deus que lhe ouviu. Ele agora ia fazer diferente e ele está fazendo. Glória a Deus. E no verso 17, o melhor, o verso 16: e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre eles oferta pacífica e de louvor, e mandou Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. Ele agora ordena como rei para adorar somente a Deus, o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Agora o povo servia, ofertava, mas só o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Glória a Deus, o Deus que agora ouviu os seus feitos, a sua oração, e ele agora retribuía, ia fazer tudo diferente e começou a reinar. Aleluia! É por isso que ele reinou 55 anos, porque Deus deu essa condição para ele reparar os seus erros, edificar a sua casa e dizer para o povo: nós temos um Deus que nós devemos adorar ele de todo o nosso coração, servir somente a ele, lançar fora todos esses deuses falsos, toda a idolatria, acabar com isso, porque nós temos um Deus para adorar. Aleluia! E agora ele vai dizer no verso 19: e a sua oração, como Deus se apacou, ou Deus se agradou para com ele, e todo o seu pecado e suas transgressões, e os lugares onde ele ficou alto e pôs botes, imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito no livro dos videntes, ou seja, dos profetas. E dominou Manassés com seus pais, e dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa a Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Manassés aqui deu um exemplo, como o homem, mesmo ele errando, ele ainda tem solução para se converter diante de Deus, para buscar a face de Deus, para dizer: só Deus é o Senhor, e só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além daquele que ele estava orando, e Deus ouviu a sua oração. Agora Manassés é um novo homem. Manassés agora governou Jerusalém com prodígio e maravilha, e ensinou ao povo buscar somente a Deus, porque só Deus é digno de adoração, só Deus é digno de prestar louvor, só Deus é digno de ser exaltado. Manassés destruiu tudo aquilo que ele tinha feito, agora ele reconstruiu. Agora a casa do Senhor era um altar de adoração, mas somente o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo, o Deus que não é um amuleto, o Deus que não é feito por mãos humanas, que é feito de gesto, não, mas é um Deus vivo, um Deus em espírito, um Deus em espírito, um Deus que tudo vê, um Deus que formou, um Deus que falou: haja luz e houve luz, um Deus que formou o mar, um Deus que formou a terra, um Deus que tudo formou, e ele te criou, ele me criou para nós adorar somente a ele. Não busque outro Deus, sirva somente a Deus, só o Deus criador dos céus e da terra. Como eu falei, não importa o que tu fizeste, te humilha diante dele, faz que nem Manassés fez, o homem que era idólatra, o homem que fez mal perante o Senhor, mas ele se humilhou diante do Senhor e Deus o exaltou, e ele agora reconstruiu Jerusalém de uma forma diferente que agradava a Deus.
assim como o seu pai fez, ele também fez, porque agora ele reconheceu que quando Deus diz que vai acontecer, acontecerá, porque Deus, ele é o dono de tudo, ele é o dono da verdade, e quando ele diz vai acontecer, acontecerá, porque ele é Deus. Agora Manassés vai um novo significado, motivo para esquecer. Ele tem motivo para esquecer de tudo que ele fez, mas agora ele é um novo homem. Ele agora é um novo homem diante de Deus, e ele fez o que era reto agora diante de Deus. O que eu quero te dizer com a história de Manassés, que muitas vezes Deus fala aos nossos corações, Deus usa profeta para falar, assim como eu estou sendo usado para falar contigo neste dia, nesse começo de semana. Dá ouvido à voz de Deus, porque se Deus diz que vai fazer, vai fazer. Mas você tem como escapar da ira de Deus, se convertendo a Ele, te humilhando na presença dEle, deixando os teus maus caminhos. O Deus vivo, o Deus de Ezequias, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nos provou e nos prova todos os dias que Ele é Deus. E Ele está pronto a perdoar os nossos delitos, os nossos pecados. Não importa se tu adorou outros deuses, se tu tem outros deuses, se tu fez isso ou fez aquilo. O importante é tu reconhecer que só há um Deus. E tu pode se humilhar diante dele, e ele vai te exaltar, porque ele é Deus. Ele mostra os seus feitos. Ele mostrou com Moisés tudo o que ele fez para o povo de Israel. Todo o povo de Canaã foram testemunhas, os hebreus foram testemunhas do que os prodígios que Deus fez. Mas muitos não deram ouvido, mas todo aquele que deram ouvido continuou. E nós somos a continuidade desse povo. A igreja do Senhor está aqui na terra, alertando aqueles que ainda não têm um encontro com Deus, não têm um conhecimento. Nós não estamos aqui para te julgar, não. Nós não julgamos ninguém, nós não podemos julgar ninguém. Se a pessoa te julgar, ela está errado. Só quem julga é Deus. Jesus, o Filho do Deus vivo, desvaziou do seu trono de glória e veio aqui para a terra. E ele falou numa certa feita: eu não vim julgar, mas eu vim salvar. Aleluia. O nosso Jesus, ele salva, não julga, porque um dia virá o julgamento e todo homem vai prestar conta das suas obras, sejas boas, sejas má, vai prestar conta. Mas Deus quer que tu se arrependa, quer que tu se arrependa, porque Deus te fez, Deus me fez para adorar somente a Ele, para nós morar nas cidades celestiais, no céu. Essa vida aqui terrena vai passar, tudo isso aqui vai findar, mas nós temos que construir uma morada lá no céu. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, para nós ter acesso a Deus, morando nas cidades celestiais. Sejamos gratos a Deus, humilhamos na presença de Deus e Ele nos exaltará. Motivo para esquecer Manassés teve, porque agora ele conheceu o Deus verdadeiro, o Deus do seu pai Ezequias. Embora o seu avô foi desviado do caminho de Deus, ele poderia ter seguido os passos do seu pai, mas não. Ele teve que apanhar, teve que sofrer, mas ele reconheceu que o Deus do seu pai era um Deus que lhe ouviria. E ele clamou a Deus, se humilhou a Deus, e Deus ouviu. Que você também neste dia possa ouvir a voz de Deus. Que você possa falar: Senhor, eu me arrependo do meu mau caminho, agora eu quero ter uma vida contigo. E Ele vai te dar esse direito, porque Ele é Deus que ouve. Ele é Deus que não resiste o coração aquebrantado. Ele aqui conheceu que Manassés estava com o coração aquebrantado, e ele ouviu a voz de Manassés. Que você possa ouvir hoje também Deus falar contigo, que você possa ver esse vídeo e falar para alguém: Deus falou comigo, Deus usou
esse missionário Dedé Muniz para falar comigo. Deus enviou ele através desse aparelho celular para falar comigo. E a honra e a glória e exaltação é de Deus. Eu estou fazendo este trabalho porque para mim é uma honra ser um canal de bênção para a tua vida. Assim como um dia alguém foi um canal de bênção para a minha vida. Se eu estou aqui, amado, é porque um dia alguém falou para mim aquilo que eu precisava ouvir. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar. Que esta mensagem venha ser espalhada em várias nações. Que as pessoas possam ser alcançadas e se humilhar diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo faz, para que você tenha vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.